Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Padre Germano e da espiritualidade dessa casa abençoada, para mais uma reunião de estudo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, e ainda não temos condições de abrir a casa. Estamos respeitando aí as orientações, mas não vamos deixar de estar conectados à nossa casa, não vamos deixar de estar sendo assistidos, todos nós estamos assistidos, porque a espiritualidade não se contamina pelo Covid, a espiritualidade continua trabalhando, e mesmo quando a casa está aberta, eles vão nas nossas casas, eles vão onde nós estamos, eles estão ligados ao nosso pensamento, eles estão nos orientando e nos dando suporte. Então, o fato da casa estar fechada para as reuniões públicas não nos traz essa insegurança, essa incerteza, nem a dúvida de que será que eu estou sendo tratado, será que eu estou sendo amparado? Estamos todos sendo amparados. Isso nós temos a certeza. Então, dando continuidade, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão. Está em Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvaradas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentam os loucos que disputam até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões do serviço como sagradas oportunidades. A marcha divina para Deus é valiosa a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, é bem construtiva, começando a nos trazer essa mensagem que sempre vem e bate a nossa porta, que é a transitoriedade de tudo. Muitos dão a vida pelo patrimônio, muitos se entregam e abandonam famílias, abandonam compromissos caros, importantes, para valorizar as coisas materiais, os apegos às coisas materiais. E isso também perecerá. Nós somos depositários. Tudo que nós temos, entre aspas, é por empréstimo. Ninguém é dono de nada, porque nós vamos desencarnar e nada do que nós construímos materialmente falando vai nos acompanhar depois do túmulo. E ele nos traz aqui uma reflexão muito interessante.
É valiosa a escassez, porque traz a disciplina. E é preciosa a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então, as duas coisas que as pessoas preferem a abundância. Óbvio, ninguém quer passar pela escassez, pela dificuldade, né? Pela falta de recursos, mas elas nos trazem disciplina. Elas exigem de nós a resignação. E a gente não pode esquecer o seguinte: se hoje eu estou passando por privação material, é porque eu já fui da abundância no passado. Eu já fui o rico, milionário, aquele que tinha muita coisa e fiz mau uso da minha riqueza. É por isso que eu brinco com vocês e falo de coração, eu não jogo na loteria. A Mega Sena da virada, 60 milhões, parabéns para quem ganhar. Eu não quero, sabe por quê? Porque vai ser um peso muito grande. Será que eu tenho capacidade de suportar? De esquecer as minhas vaidades e enxergar a necessidade dos outros que aquela riqueza toda pode proporcionar? Porque muitos se iludem. O cara ganha 2 milhões por mês, 15 mil eu destino todo dia para obra de caridade, todo mês para obra de caridade, está dando migalha. É o que Jesus falou, a passagem do óbolo da viúva, que deu centavos, e Jesus falou, ela deu muito mais do que aqueles que colocaram um monte de dinheiro ali na doação, porque eles deram que não está fazendo falta, deram para ostentação, para que todos olhassem e colocassem como bonzinhos. Então, meus irmãos, joguem, sejam felizes, mas não se esqueçam a responsabilidade que essa riqueza traz nas nossas costas. Então eu não quero, já tem um monte de defeito que já está ruim, a beça de corrigir, de conviver com eles, né? Diante do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então eu não quero mais esse peso não, deixa como está, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, meus irmãos, que a gente possa, né, ter essa consciência, ter essa confiança nesse momento difícil. Tudo passa, tudo é transitório, tanto os momentos felizes, quanto os momentos infelizes, quanto os momentos de tristeza, quanto os momentos de escassez, tudo isso vai passar. A máscara, daqui a pouco, isso aqui não serve para nada, vai ser uma lembrança que nós vamos ter no coração de uma época que todos nós éramos obrigados e usávamos para prevenir a nossa saúde e a nossa própria vida. Então, meus irmãos, vamos ter fé em Deus, confiança em Deus. Deus está no comando de tudo, nada está descontrolado não. Mas o planeta está todo morrendo, está contaminado pelo Covid, mas isso está na programação de Deus, nós temos que tirar proveito disso aí. Alguma mensagem, alguma lição Deus está nos trazendo com essa desgraça, entre aspas, que se tomou conta do planeta Terra. Talvez seja para que a gente reflita os nossos valores, porque a Covid mata o milionário, mata também o miserável. Ela não escolhe aquele que vai ser contaminado ou aquele que vai desencarnar. Então, isso aí nos mostra a igualdade. Essa doença vem trazer o seguinte: não adianta ser milionário, se for o desígnio de morrer, pode estar no melhor hospital do planeta, vai morrer. E isso nos traz reflexão. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, a gente tem que olhar o que é mais importante, como trouxe um pouco a nossa mensagem, as coisas materiais ou as pessoas que eu amo. Então, meus irmãos, que essa reflexão sirva de fortalecimento da nossa fé, que sirva para nós um motivo de mais confiança ainda em Deus e na sua misericórdia. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a nossa gratidão, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nessa casa abençoada, por mais um momento que passamos. Mas poxa, esse dia para mim foi horrível. Chegamos ao final do dia. Você suportou a dificuldade. Então agradeça a Deus, porque Ele deu forças para superar e conviver com aquele momento adverso. Então, muito obrigado, Pai, por tudo que temos experimentado de bom e de ruim, porque são ferramentas de aprendizado. Obrigado, Jesus, por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, que continue conosco, que nos auxilie, que cuide de nós nesse trabalho tão importante, de tantos trabalhos que a nossa casa realiza. Obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros incansáveis que se dedicam incessantemente à assistência e aos cuidados de todos nós encarnados e desencarnados.
pedir a espiritualidade nesta casa, que intua, que oriente, que instrua o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que nos fortalece a fé, aquela mensagem que nos traz a reflexão daqueles valores que são importantes, daquelas condutas que devemos ter ou que não devemos ter. Então que ele possa ser instrumento, Pai, de Ti nessa noite de estudo, nessa noite de aprendizado. E assim, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e o nosso irmão Cristiano fará o uso da palavra. Obrigado, senhor. Sem som? Tá? Jesus. Tá sim. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus esteja em vossos corações e nos nossos lares. Mais uma vez, graças a Deus, na casa, de poder compartilhar um pouquinho do estudo, o que é tão importante, primeiramente a mim, que eu sou tão privilegiado quanto vocês de poder estudar e ler e reler e refletir. Então, nós estamos aqui na frente no intuito de contribuir, de ajudar, Não somos privilegiados da casa por falar. Todos nós temos a oportunidade de conversar, de estudar, de perguntar. Então, a nossa casa está aberta a todos que possam conversar conosco, possam colocar seus estudos, as suas ideias, que nós temos no nosso estudo da doutrina espírita. E mais uma vez, muito obrigado. Hoje, o capítulo 21 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Já de antemão, não quero fazer uma referência política ou religiosa, que está acontecendo nos últimos dias aqui no nosso estado, no nosso país. Mas é porque esse estudo desse capítulo me chamou a atenção e eu tentei fugir dele, buscar outros assuntos, outros capítulos de ler, reler, mas eu acabei parando nele novamente. Então o intuito de eu aprender e poder compartilhar com vocês também um pouco do aprendizado do nosso ensinamento espírita. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é a boa, e a árvore que produz bons frutos não é a má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O fruto que se coloca, no meu entendimento, que a árvore somos nós, sou eu, você, nossos companheiros do dia a dia. Nós somos essa árvore. E quais são os frutos que Deus espera da gente? Os nossos frutos são as boas ações. Então cada árvore se mostra uma boa árvore ou uma má árvore de acordo com os seus frutos, com as suas ações, com as suas qualidades morais. Porque a gente não pode procurar uma árvore que dá uma manga, você vai achar caju na manga, Então cada árvore tem a sua particularidade, cada um de nós tem as suas qualidades, tem o seu desígnio no dia a dia, na terra, Nós estamos nessa terra como nós sabemos, é uma terra que é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui para aprender e aprender e aprender e exercitar muito essa nossa paciência, a nossa consciência, primeiramente com a gente, de podermos termos a paciência dos nossos pensamentos, da nossa consciência, e aí termos paciência também com o nosso irmão do lado, o nosso próximo. Esses são os frutos que Deus espera da gente: a resignação, a paciência. O homem de bem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Como na primeira carta de Samuel, no capítulo 16, no versículo 10, se não me engano, que fala que o homem, nós nos impressionamos muito com a aparência, Nós olhamos muito para o irmão que está no alto de um púlpito, que fala bem, que fala bonito, está bem vestido, e a gente acaba depositando a fé no homem, acreditando no homem, Não, o homem, a pessoa tem o dom da palavra, tem o dom da oratória, sabe conduzir, ele sabe envolver.
mas somente Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Então o que ele nos fala? Tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Né? Aquela história, o que fala na nossa parábola, né? Do lobo em pele de cordeiro, né? Que muitos se mostram se dizendo o próprio Cristo, o próprio Salvador, o enviado de Deus, com a pele de cordeiro, onde tem uma boa oratória, uma boa palavra, um bom convencimento, mas que por dentro, pelo seu coração, há um verdadeiro lobo, né? E somente Deus sabe de todas as coisas. Nós não estamos aqui para poder julgar, para discriminar, não, é apenas para nós apontarmos os próprios defeitos que nós temos, né? Há um ditado que diz que o defeito do outro que mais nos incomoda é aquele defeito que mais nós temos. Então isso a gente parar para pensar é um pouco estranho, né? Como é que eu me incomodo muito com o irmão por esse tal defeito? Mas a gente tem que parar para pensar e olhar, não, esse defeito eu tenho, por isso que me incomoda tanto. Porque a partir do momento que você não se incomoda com aquele defeito, todos nós temos muitas qualidades, graças a Deus, e muitos defeitos, graças a Deus, mas aquele defeito que te incomoda. E por que outras pessoas têm outros defeitos e não te incomodam? Porque você já não, como podemos falar, você já tolera, porque não é importante levar aquele defeito tão a sério. Cada um de nós tem os seus defeitos e cabe a cada um de nós melhorarmos esse defeito. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos, né? As palavras elas têm o mesmo significado, a mesma definição. Nós, espíritas cristãos, seguimos os mandamentos de Deus e queremos seguir, estamos nessa luta diária e nós temos que ter, realmente, não é fácil, né? Nós somos perseguidos primeiramente por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Então a perseguição interior começa conosco, né? Nós nascemos espíritos impuros e imperfeitos. Nós trazemos no coração o lado bom e o lado não tão bom. Então cabe a nós, de acordo com a nossa vivência, e é por isso que a gente deve estar atento ao estudo, né? Estar ligado a Deus, para que a gente possa ter esse discernimento de separar o que é bom e o que é ruim, de tomarmos o lado da bondade. Então nós espíritas cristãos, nós como os irmãos universais, devemos o quê? Afastar de tudo aquilo que nos envolve a fascinação, o misticismo, melindres, vaidades. E como nós seres humanos temos a necessidade de respostas imediatas às nossas questões pessoais. Então como a gente tem essa necessidade de resposta para ontem, né? Poxa, hoje eu estou desempregado, por que eu estou passando por isso hoje? Eu preciso saber de motivo porque eu estou desempregado. Né? Eu coloco um exemplo como eu. Mas como eu falei com a minha irmã e ainda há pouco, a gente espera no tempo de Deus. Eu estou fazendo o que eu posso fazer, né? Que é distribuindo o currículo, fazendo as inscrições, fazendo os testes online, falando com outros colegas, buscando o que eu posso fazer, o que está dentro do meu alcance, né? Mas eu tenho que aguardar o tempo de Deus. Quando Deus permitir que aconteça, vai acontecer. Então eu não posso querer essa resposta, porque isso, infelizmente, a gente pode cair muito no misticismo, no melindre, de procurar outras pessoas e querer saber de um passado, de um futuro que talvez não seja importante para a gente naquele momento. A gente vive o que tem que viver, então a gente tem que orar e confiar nas palavras de Deus. Como eu falei, a gente tem que acreditar em Deus, porque o coração do homem só Deus vê, a gente não sabe. No sentido evangélico, o vocábulo profeta disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, ou seja, anunciar a boa nova de Jesus, né? Então, deixando de lado do misticismo, né, do espetáculo, a gente tem que levar o sentido evangélico de profeta dos verdadeiros mensageiros de Deus, né? Como nós temos muitos exemplos no ensinamento cristão, na Bíblia Sagrada, no nosso livro também, que
foi propagado pelo nosso saudoso Kardec, né? Dos irmãos espirituais que vêm nos trazer as boas novas de Jesus, todos os termos que nós temos que seguir, né? Que nós temos que nos vigiar, né? Os termos de moral, de caridade, de perseverança, de manter firme na fé. Então esses profetas, nós temos que ter o discernimento de diferenciar, de realmente de filtrar tudo que a gente possa ler, ouvir, receber de mensagem, né? Hoje vindo para cá, agora está achando na rádio Rio de Janeiro, eu coloquei para ouvir uma palavra edificante. E o locutor falou, desde o início da pandemia eu resolvi entrar de dieta de ouvido. É estranho, é dieta de ouvido. Mas é o que? É dieta de realmente o que ele vai ouvir. Então tudo que vem aos nossos ouvidos, né? Se estiver pela internet, televisão ou através de outras pessoas, a gente tem que saber filtrar. Porque muitas boas são as palavras, mas também nós temos que saber diferenciá-las, o que realmente é bom para nós, o que realmente vem de Deus e o que não seja, né? Porque nós estamos no mundo de muitos homens endurecidos, né? De espíritos maliciosos, que tentam nos seduzir, né? Como no início da nossa passagem, o que a gente tem visto hoje, a riqueza material, a gente quer ter o dinheiro, ganhar na Mega Sena, ter riqueza material, que vai se sentir feliz pro resto da vida, né? Mas será que aquela riqueza nos trará felicidade? Hoje, infelizmente, quantas pessoas foram corrompidas e são corrompidas por causa de dinheiro? Até entram com bom coração, boa ação na política, no meio religioso, no meio acadêmico. Não, vou entrar para fazer, esse é o meu ideal, para fazer mudar, para melhorar. E quando chega lá, infelizmente o ser humano é corrompido, porque fica seduzido pelo poder, pelo dinheiro, né? Pela aquela fama de poder chegar em qualquer lugar e ter, por favor, Senhor, o que o Senhor deseja, ser tratado como rei, né? Então o dinheiro é muito importante, porque nós precisamos dos bens materiais para viver, para se vestir, para ter uma boa educação para os nossos filhos, mas também o dinheiro é muito corrupto, ele suja as nossas almas. Então, por mais que hoje nós estejamos com boas intenções, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar 15 mil, o Giovanni citou o exemplo da instituição, 15 mil, para quem ganharia 40 milhões, seria uma migalha, né? Mas pensemos o seguinte, por que eu vou esperar ganhar na Mega Sena? Hoje eu posso ajudar o meu irmão com muito pouco, e não apenas com bens materiais, mas com um sorriso, uma palavra amiga, um ombro, com a paciência, né? Que é um exercício diário. Eu falo por mim, tudo bem, tá? Como eu falo, nós estamos aqui, nós não somos especiais, nós não somos privilegiados por estar falando. Não, a nossa casa é aberta a todos que queiram falar e conversar. Então é importante eu colocar isso, que eu coloco por mim, porque eu sou o primeiro a ouvir, né? A boca, o meu som do meu ouvido, primeiro a ouvir, que eu preciso exercitar mais a paciência. Então, quando você ouve seu irmão e exercita a paciência, esperar o que ele tem para falar, para depois conversar, dialogar, né? Ou entrar até mesmo numa discussão, não no sentido negativo da palavra, mas uma discussão sadia, onde possa expor as ideias, as opiniões, e principalmente que eu tenho para mim, né? Para mim, talvez não seja, aliás, é uma verdade para mim, que o que falta hoje no mundo é o diálogo, mas é o diálogo o seguinte, de um respeitar a opinião do outro, né? Sejamos assim, se você gosta de azul e eu gosto de verde, ok, vamos ser felizes, você com azul e eu com verde. Eu não posso, eu por gostar de verde, te impor que o verde é melhor que o azul, e que você está errado porque o azul é... Então é isso que eu vejo, é um conflito de opiniões. Por mais que se fala de liberdade de expressão, liberdade de expressão, força democrática do direito, só que quando essas pessoas encontram uma outra que é contrária às suas ideologias, elas se tornam críticas, se tornam ofensivas, né? Eu posso colocar um exemplo, que há semanas eu acabei conversando com uma senhora e nós discutimos, não no calor da palavra, mas que ela se dizia tão, digamos, qual a palavra, meu Deus? Ela dizia tão acolhedora da classe da minoria, que ela defendia, que tinha que fazer isso e aquilo. E quando eu coloquei meu ponto de vista, ela foi agressiva comigo.
falei assim, mas minha senhora, a senhora acabou de te colocar que é do amor, da paz, do acolhimento, de todo mundo igual, e eu não faço parte da sua opinião. A senhora já tá me criticando. Está errado. A senhora colocou a sua opinião, eu estou colocando a minha. Em nenhum momento, graças a Deus, nós nos colocamos em palavras de baixo calão. Mas assim, eu precisei falar isso para ela entender. Só que algumas pessoas ficam para despertar. Poxa, eu defendo paz e amor, a minoria, mas quando a pessoa, eu falei que não concordo com isso, ela já foi num tom agressivo. Eu falei assim, não, acho que a senhora está equivocada, tem que repensar o que você está estudando. Não que eu seja o detentor da verdade, mas porque eu quis opinar, né? Quis colocar minha opinião, meu pensamento para ela, e ela não aceitou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente defende. A gente pode defender um ponto de vista, óbvio, a gente tem esse direito, mas também a gente tem que ter a decência e a moral de ouvir o outro, gostando ou não do ponto de vista, tem que entender, né? E cada um argumentar do jeito que melhor se acha, mas tentar entender o outro sem impor a vontade ao outro. Então, para mim, o que falta muito no mundo hoje é assim, o diálogo, onde todos querem ser detentor da verdade e falta essa paciência para ter o diálogo entre as pessoas. Um dia a gente vai chegar lá, em nome de Jesus, e vamos sim, né? Voltando, muitos foram os profetas escolhidos por Deus para introduzir os homens endurecidos, os seus ensinamentos, né? Muitos foram esses profetas, por exemplo, José, né, que futuramente se tornou o rei do Egito através dos sonhos, né, que ele conquistou o faraó através dos sonhos, e por causa dos sonhos dele, os irmãos o achavam mais especial para o pai na terra, né, e para Deus, porque ele tinha esses sonhos. Porque José tinha os sonhos e os irmãos não, e por isso atentaram contra a vida de José, sendo que José futuramente, guiado por Deus, se tornou o rei do Egito, né? Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, que foi instruído por Deus a escrever a tábua dos 10 mandamentos como ensino moral, né, um ensino religioso, né? Seguimos aqueles mandamentos que nós devemos ter para ficarmos mais próximos de Deus, que a nossa irmã Mara comentou na última palestra dela, que foi muito bem, diga-se de passagem, né, Mara? A gente, com segurança ou sem segurança, a gente vai assim mesmo, a gente vai na fé, mas muito bom, né? O rei Davi, o rei Salomão, que Deus disse que o rei Salomão seria um dos reis mais ricos que houvera na face da terra, e desde o tempo de Salomão até o Apocalipse não houve outro rei tão poderoso quanto Salomão, de acordo com a sua riqueza, porque Deus permitiu que ele fosse, né? Elias, aquele que é de vir, né, o profeta Elias, e que mais tarde, o profeta Elias, ele foi reencarnado como João Batista, tá? Esse estudo está no nosso capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de se espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos, né? Os próprios escolhidos somos nós, que nós não podemos deixar cair, ser seduzido, ser enganado, por mais que nós estudemos, que estamos atentos à palavra de Deus, que a gente frequenta a casa de Deus, a gente não pode se deixar ser enganado pelas pessoas que têm o dom da palavra, que saiba iludibriar, que saiba tocar exatamente naquele ponto que você está sentindo, aquela falta no coração, aquela angústia, aquela tristeza, e eles querem te tocar ali. Mas a gente não sabe o que se passa no coração de cada um deles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente recebe, né? Reforçando, o que a gente ouve, o que a gente recebe, o que a gente lê. Isso é muito importante a gente prestar mais atenção. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na interpretação da origem da palavra, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Nós, como espíritas cristãos, sabemos que os milagres, né, as curas, as bênçãos, estão nas leis da natureza, estão nas leis de Deus, estão nos propósitos de Deus, né?
onde o próprio Jesus Cristo nos fala: sois deuses. Então nós temos que purificar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que a gente possa sentir e ter a máxima certeza de que não há nada fora da lei de Deus, da lei da natureza. É lei da natureza que está dentro de nós, né? A nossa mudança de pensamento, de atitude, isso está dentro de nós, a nossa mudança interior, que tanto a gente fala aqui pra gente, a nossa reforma íntima. A reforma íntima é a nossa mudança interior, é mudança de comportamento, né? Mudança de pensamento. A gente não pode se alegrar com a desgraça do irmão, né? Foi preso, foi condenado, foi assassinado, Deus me livre disso. Mas eu como um testemunho, você não vai falar essa palavra, antigamente, antes da doutrina espírita, eu estou um pouco mais de 2 anos conhecendo esse universo maravilhoso, graças a Deus. Quando eu via alguma pessoa fora da lei que foi assassinada, eu falava assim: CPF cancelado. Muita gente já acredita, tenha visto isso nos grupinhos: CPF cancelado. Esse ele vai estar lá no inferno. A gente sabe que o inferno é um estado mental que se... não é um local físico, mas é um estado mental onde o irmão desencarnado vai. Então, desde o momento que eu comecei a prestar mais atenção nos ensinamentos de Deus, estudar a doutrina espírita, graças a Deus eu não penso mais assim, mais um CPF cancelado, né? Tipo assim, me vangloriava porque aquele irmão morreu. Só que a vida não acaba após a morte. A nossa vida corpórea, sim, acaba essa matéria. Mas a nossa vida espiritual continua. O espírito continua, né? Acaba essa experiência com esse corpo, mas o espírito continua, permanece. Então, hoje eu penso, quando eu vejo alguma notícia assim, ou alguma outra que atrapalhou a evolução daquele irmão, simplesmente falo assim: meu Deus, tenha misericórdia, né? Foi no dia a dia, foi no aprendizado, foi no pensamento. Então hoje eu já não me vejo CPF cancelado, feliz por aquela derrota. Eu penso assim: meu Deus, misericórdia, né? Independente do que seja a notícia, misericórdia, porque quem sou eu para julgar, quem sou eu para poder colocá-lo na lei de Deus? A lei dos homens é falha, a gente sabe muito bem disso, mas a verdadeira a lei de Deus é quem escapa, né? É a nossa lei da natureza, a lei da ação e reação. Tudo que a gente dá, a gente recebe, né? Então, como eu falo importante, eu falo propriedade, a mudança de pensamento, não como exemplo supremo, longe disso, mas que assim, a gente tentar mudar no dia a dia, né? CPF cancelado, não mais. Deus tem misericórdia, né? Porque um dia, eu precisando, algum benfeitor vai falar de mim: Senhor, tem misericórdia do irmão cristão, né? Lógico que eu penso assim, não nesse intuito mas que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, misericórdia. Prodígios dos falsos profetas ainda, para o vulgo ignorante no sentido de não saber, né, não conhecer, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural e espetaculoso. Em todos os tempos, houve aqueles que exploraram e até hoje exploram, em proveito de suas ambições, de interesses próprios, pelos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio da fama, poder, dinheiro e serem dominadores de um poder sobre-humano. Um instantinho, por favor. Então é até natural nós aqui como habitantes da Terra ficarmos fascinados, né? Porque é natural, porque é sobrenatural, porque é diferente, né? Eu vou naquela casa, né? Seja uma igreja, uma sinagoga, uma casa espírita, uma casa espiritualista, eu vou naquela casa porque isso acontece. Mas, meus irmãos, a gente tem que ir para casa, para a igreja, pela fé, pelo ensinamento do que vai aprender, pela nossa reforma íntima. A gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente não pode vir para casa em busca de espetáculos, em busca de fascinação, de história, que é sobrenatural. Não está tudo na lei de Deus, né? Nós a todos os momentos temos pensamentos, temos sonhos que é Deus, os irmãos espirituais, nossos anjos da guarda, passando a mensagem para a gente, né? Quando a gente precisa de uma ajuda, de uma ideia, não sabe o que fazer,
E após uma boa noite de sono, no dia seguinte a gente acorda bem, já tem uma ideia, né? Naquela intuição, né? Seja a gente bota intuição, mãe com os filhos, né? Não vai para tal lugar, né? Não vai para tal lugar, não vai, hoje eu não vou. É uma intuição que a gente recebe, né? Porque já está na nossa consciência, a gente já está ligado a Deus e a espiritualidade amiga. Então a gente não precisa de espetáculo, de fogos de artifício. A gente precisa crer unicamente em Deus e na espiritualidade e no ser humano que a gente quer se tornar. Isso que a gente precisa saber. E nessa frase que é muito conhecida, né? Conhecerás a verdade e esta vos libertará. Que verdade é essa? Conhecendo, fazendo evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Provérbios, que é um livro tão espetacular, né? Mas que ninguém gosta de ler Provérbios, né? Porque Provérbios, ninguém não, exagero. Provérbios que puxa mesmo, puxa a orelha, está ali, né? Porque realmente, uma vez a Dona Rosa comentou, algumas pessoas às vezes têm medo da doutrina espírita, medo. Dona Rosa, se eu falar besteira, depois você me corrige. Porque a doutrina espírita fala a verdade. Olha, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Então a mudança tem que começar primeiro pela gente, não é pelo outro. Se a gente acha que o outro me faz mal, a mudança tem que começar primeiro com a gente. O que eu devo fazer para que eu não me sinta mal com a outra pessoa? Né? E a doutrina espírita mostra isso, mostra essa verdade. Então é importante a gente conhecer, estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, estudar a Bíblia, estudar a si mesmo, o seu comportamento, os seus pensamentos, para que a gente possa ficar liberto desse exercício sobrenatural, espetaculoso, que acha que tudo é fascinante. E não é, quando é uma lei natural de Deus. Não creais em todos os espíritos. O Espiritismo nos revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram entre os irmãos desencarnados. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, né? Aqueles que se acham inteligentes, né? Que passaram da terra para a erraticidade. Erraticidade é enquanto o espírito aguarda ainda o seu momento em uma nova missão na Terra, né? Então eles ficam no aquele período transitório ainda entre o lado espiritual e o lado de se tornar matéria novamente. E tomam nomes venerados para, sob a máscara desses nomes famosos, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Estes semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, com caráter de misticismos e atos extravagantes. Hoje a gente tem acesso a muitas informações no YouTube, a gente vê várias palestras. Eu procuro ver as palestras dos irmãos que me indicam que já conhecem, né? A Mansão do Caminho, né? Que é do Divaldo Franco, que faz um trabalho maravilhoso, da Isabel Salomão de Campos, da página oficial da Federação Espírita Brasileira, e muitos outros irmãos fazem um trabalho espetacular de divulgação da doutrina espírita, né? Mas eu fico com receio porque você vai na internet e sugere os assuntos parecidos. Então ali vem muitos assuntos místicos e espiritualistas, onde muitos podem estar se passando como médiuns, te passar uma imagem, quando na verdade eu não tenho certeza. Então eu prefiro não assistir. Não vou ficar pela curiosidade, será que é verdade, será que não é? Porque nesse momento eu estou fazendo o meu sentimento, a minha posição de crítica, de julgamento. Será que está falando verdade, será que não está? Não cabe a mim. Então, como eu não sei, eu não conheço a casa ou o emissor daquela mensagem, eu pulo a página e vou para quem realmente conheça a palavra, que já tem uma seriedade na doutrina, né? Que já estuda a doutrina e que nos é como exemplo de pessoa na divulgação da doutrina espírita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente procura, né? Dentro da casa, fora da casa, nas mensagens que a gente recebe, nós temos que ter muito cuidado, porque muitos se colocam enviados de Deus. Olha, eu tenho uma mensagem para você, um recado para você. Não, recusa. Quer um recado, quer uma mensagem boa? Ouve teu coração, vem para a casa de Deus, né? Casa de Deus que eu falo, dentro da sua casa, dentro do seu coração, né? Seja uma casa espírita cristã, uma igreja de qualquer
denominação onde você se sinta bem, onde você esteja bem, e que você acredita que a sua verdade com Cristo é a que vale. Porque a salvação é individual. A gente quer ajudar a todos e ser ajudado, mas a salvação é individual. Então, onde você se sinta bem, é importante você ficar e ter essa conexão com Deus para exatamente saber separar o que são os enganadores, os hipócritas e orgulhosos. E eles são inteligentes, eles conhecem e eles se apresentam muitas vezes como espíritos equilibrados. Olha, meu irmão Cristiano, nós estamos acompanhados, seu esforço, sua dedicação dentro da doutrina. Olha, você está indo muito bem, meu irmão, o caminho de Deus. Mas eu só acho que você está sendo mal aproveitado, gente. Aquele nosso irmão Giovanni, né? Ele quer fazer alguma coisa, mas eu acho que você ainda está no lugar dele, então ele está te discriminando. Aí já começa a despertar uma desconfiança naquela relação harmônica dentro da casa. Ou seja, ele coloca uma desarmonia com as palavras bonitas, com as palavras de equilíbrio, e isso aí já contamina o ambiente com a discórdia, com a desconfiança, passando por aquele espírito de luz, aquele espírito equilibrado. Então a gente tem que ver se vem de Deus, né? Vamos ver o resumo da ópera, né? Se essa mensagem é edificante mesmo, ela está querendo colocar discórdia. Exato. É o que eu creio nisso, porque exatamente quando a gente não consiga separar o que a gente recebe de mensagem, como o exemplo que o Renan que o Giovanni colocou, exatamente se a gente estiver perdido na palavra e ouvir esse elogio, não, hoje, né, como o exemplo ele colocou, estou melhor do que A ou B. Se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa levar pela... Esqueci, meu Deus do céu, esqueci a palavra, lembrei agora, não esqueci. Pela vaidade, pelo orgulho. Não, eu sou melhor do que... Não, minha espiritualidade falou que eu sou melhor, né? Mas quando aqui a gente sabe que estudando, conhecereis a verdade, que os bons espíritos nunca se utilizam de palavras que menosprezam os outros irmãos, palavras de baixo calão, né? Aquelas palavras feias, palavras que possam desagregar o ensinamento. Então os bons espíritos, espíritos superiores, nunca chegarão até você falando qualquer palavra dessa contrária, onde possa diminuir o ensinamento de outro irmão. O ensinamento, a convivência, não. Então estejamos atentos a isso, né? Quem teve a oportunidade de já ouvir uma das palestras do Divaldo Franco e até ver o filme dele, que é muito bonita a história dele, né? E que antes da Jonas de Ângeles se apresentar a ele ficou curioso. Quem é você? Quem é você? Ela, não é a hora. E a cada momento que ela tinha que dar uma prensa nele, se você observar as palavras, ela sempre era rígida, dura, aquela professora de português antigamente, mas ela nunca se utilizava até hoje, né? Que ele fala que até hoje ele pede conselho e ela é dura com ele, né? Mas é o que é sim, é o pai que corrige e a mãe que corrige. Então, assim, mesmo ele tendo que levar um ensinamento, ela era rígida com as palavras para ele. Não é a hora de saber, estude mais, procure mais, né? Então é esse ensinamento que a gente tem que ter e saber separar o que a gente possa ouvir. Desculpa, gente. Conhece-se a árvore pelo fruto, suas ações e comportamentos. Desconfiamos das palavras melífluas, né? Que essas palavras melosas, sedutoras, tranquilas, que essas palavras que são feitas para nos enganar, iludir, nos fascinar, né? Daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, meu irmão, aqui você vai ter, aqui você vai ter, aqui você vai ter. É o monopólio da verdade. Mas quem disse que é verdade para ele? Né? Então a gente tem que ter um ensinamento, tem que estudar, né? Muito. A nossa doutrina, nosso ensinamento espírita fala estudar. Para exatamente isso, a gente não ficar à mercê das palavras que a gente ouve, né? E não poder se questionar. Por quê? Né? O nosso ensinamento todo, Deus nos explica, Deus nos ensina. Os irmãos espirituais nos explicam no final de cada capítulo, né? Tem assim, instruções dos espíritos. Então ali você possa estudar mais ainda. Tá com dúvida? Tem a referência da Bíblia. Vai na Bíblia e lê ali também, reforça o teu conhecimento, né? Leia outros livros que sejam
leituras edificantes, importantes, necessárias. Dos falsos profetas, nós devemos ter cuidado com a propagação de mentiras, intrigas, fofocas e mensagens, como eu falei há pouco, no intuito de menosprezar a figura do semelhante, né? O que a gente tem que ter muito receio são das pessoas que querem ter o monopólio da verdade e acaba menosprezando o irmão por não acreditar na opinião, como eu falei há pouco, né? Por aquele irmão não seguir o que eu acredito, se afasta dele, porque ele ali é a ovelha negra. Se afasta dele que ele vai, como dizia, né, vai arder no mármore do inferno, né? Como dizia na novela, que até na época da novela nos trouxe ensinamentos, né? O Alcorão, que tinha, lógico, o lado fantasioso da novela, o romance, mas que tinha algumas passagens que diziam do Alcorão dessa verdade, né? E falava, do Alcorão nos fala muito, que eu conheço nada do Alcorão, mas que se fala muito das leis de Deus, de moralidade, de seriedade, né? Com respeito à lei de Deus. Caracteres do verdadeiro profeta. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Quando a gente se coloca assim, pelas suas virtudes, sua grandeza e pelo resultado, a gente tem, infelizmente, poucos exemplos no mundo, mas temos, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, né, que colocaram como verdadeiros missionários de Deus para mostrar a paz e o ensinamento que a gente deve seguir para ser feliz, de ter gratidão a Deus pela nossa vida, e eles nunca se colocaram superiores a isso, superiores à obra de que eles tinham na consciência deles, no coração, enquanto vivos aqui no meio de nós, encarnados, sendo superiores àquela missão, né? Ou seja, nós temos de ser sempre humildes à palavra de Deus. Pelo seu caráter, suas virtudes e sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, sem qualquer outro desígnio premeditado. Ou seja, Chico Xavier nunca quis ser dono de uma grande empresa, presidente de um país. Eu falei que eu não ia falar de política, mas assim, presidente, governador, prefeito, porque são detentores do poder, detentores da massa, do dinheiro. Então, esses exemplos que eu coloquei, como muitas outras pessoas humildes, né, que a gente não conhece, e teve seu lado religioso muito bom por isso, eles não tiveram outro desígnio premeditado além de fazer o bem, além de ajudar o próximo. Não, eu quero fazer o bem, me sentir bem, porque Deus quer que eu faça isso, mas sem a intenção de ter um cargo na política, sem ter a intenção de um cargo superior, onde o ser humano se deixa levar pelo orgulho, a vaidade e que tem um poder na mão. Por isso, o poder corrompe, o dinheiro corrompe. E esses exemplos, e vários muitos outros, não se deixaram corromper por esse orgulho. E principalmente pela sua moralidade. Só Deus vê o que passa no coração de cada um dos irmãos. E nós, como seres simples e ignorantes como somos, mas estamos buscando a cada dia evolução e inteligência, a gente consegue ver isso no irmão pela sua moralidade, né? A gente tem esse trabalho diário de andar com a moralidade seguindo as palavras de Jesus, né? O que não é bom para mim não vai ser bom para o outro. Então a gente tem que se policiar muito nisso e seguir com a moralidade cristã, que é nosso ensinamento do doutrina espírita, nosso ensinamento espírita fala muito, a moralidade, né? Moralidade. Estejamos atentos com a máxima, orar e vigiar. Afastemo-nos daquilo que nos faz mal e incita a violência. O que nos faz mal? Programa de fofoca, de intriga, no meio artístico, a gente fica curioso de ver o que os artistas estão fazendo, né? Mas isso não é bom não, porque isso acaba disseminando um sentimento ruim, sentimento de inveja, sentimento de orgulho, sentimento de ódio, né? Que a gente vê uma situação, por uma fofoca, por uma história. Então a gente tem que se afastar disso, porque isso nos incita à violência. Programa de caráter espetaculoso, caráter exploratório da vida do ser humano, onde se faz uma novela da desgraça do ser humano. Gente, como isso é ruim. Isso é ruim. Tá? Não defendendo uma emissora ou outra, um jornal ou outro não, mas isso é muito ruim, porque a gente acaba atraindo
A gente acha que não, mas tem a atmosfera toda, né? Consegue atravessar qualquer coisa. Então, um sentimento que você se deixa contaminar com sentimento, você acaba atraindo outros sentimentos que não são bons. Então, a gente tem que parar, separar com isso. Não é de um dia para o outro, vai devagar, mas tenta diminuir 10 minutos a cada dia, meia hora a cada dia, que amanhã, depois, sei lá, nem vai mais assistir. Não dá ibope para esse povo, não. Não dá ibope não, porque acaba sendo a televisão, o rádio, a internet, sendo o instrumento do inimigo. Exatamente isso, para desestabilizar os trabalhadores de Deus, os irmãos de Deus que querem viver em paz. Então, ao mesmo lado que o nosso lado a nossa espiritualidade usa a tecnologia a nosso favor, os irmãos menos bons também se utilizam dessa tecnologia para disseminar o que é ruim. Estudemos e pratiquemos os princípios de Jesus. Vamos estudar o Evangelho, a Bíblia, o Evangelho no lar. O nosso compromisso toda terça-feira e quinta-feira, graças a Deus, momento de radiação e prece, né? Primeiramente a nossa ajuda, porque nós estamos mais próximos, né? Mas nossos pensamentos, nossas orações se encontram na casa, né? De uma maneira ou outra a gente pensa, já aqui na nossa casa, no nosso espaço, no salão, na nossa sala de passe, na cantina, na biblioteca. Então a gente entra em sintonia, em conexão, em ligação mesmo com os irmãos espirituais que estão nessa casa, né? Deus está presente em todos os lugares, mas a gente precisa fazer do nosso corpo, do nosso coração, um lar de Deus também. Sejamos mais próximos e unidos em Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo ensinamento, principalmente para mim. Graças a Deus, a paz de Jesus e até a próxima, meus irmãos. Uma grande reflexão, né? Eu tenho que estar sempre vigilante e prestar atenção naquilo que a gente vai ouvir, naquilo que a gente vai valorizar, porque é o que o nosso irmão bem trouxe aqui. A gente se contamina pelas notícias, a gente se contamina pelas fofocas e acaba a gente mergulhando nesse universo e alimentando um sentimento ruim. E isso faz mal para nós, muito mal para nós. A gente às vezes se perde aí, se vê assistindo, se vê vibrando nessas matérias que são veiculadas, mas a gente tem que ter muito cuidado. Não é se tornar um alienado não, como o nosso irmão bem colocou, mas a gente precisa estar vigilante porque essas vibrações fazem mal para a nossa evolução, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, obrigado a você, Cristiano, por esse tema, por esse estudo. Vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa noite de reunião, por mais essa noite de estudo, por mais esse dia que Deus nos ofereceu, por mais essa oportunidade que Deus nos ofereceu. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que está conosco a cada momento, especialmente nos mais difíceis. Obrigado, Germano, por mais esse dia, por esse momento, por tudo que tem se dedicado à nossa casa, aos nossos assistidos encarnados e desencarnados. E obrigado a toda a espiritualidade dessa casa, esses companheiros que não enxergamos ainda com os olhos da carne, mas que são dedicados e fiéis mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e os ilumine ainda mais, meus irmãos. Nosso muito obrigado. E assim, Pai, agradecidos por tudo isso, pelo ensinamento, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, pela oportunidade de mais um dia, pedimos a tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.